O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, hoje, dia 28 de janeiro, fazemos memória do presbítero e doutor da Igreja, Santo Tomás de Aquino. Vamos meditar esta página do Evangelho, nos valendo dos seus comentários. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, capítulo 4 do Evangelho segundo São Marcos, nós encontramos duas daquelas parábolas tão conhecidas de Jesus. A primeira: o reino de Deus é como quando alguém lança semente na terra. Noite e dia ela cresce, mas aquele homem não sabe como cresceu. Tomás de Aquino, no seu comentário ao Evangelho de Marcos, é quem diz: o homem lança boa semente na terra quando coloca em seu coração bons propósitos e reta intenção. Se ele começa a fazer boas obras, a espiga aparece. Se alcança a perfeição cristã nas pequenas coisas, produz trigo. Meus irmãos e minhas irmãs, diante de Jesus, coloquemos o nosso coração diante dele. Peçamos a Ele a reta intenção, a pureza, as boas obras e uma vida de santidade. Na segunda parábola, o reino de Deus é comparado mais uma vez, mas agora com aquela pequena semente, ou melhor, com o grão de mostarda lançado na terra, que se torna a maior das hortaliças. Tomás de Aquino também, no seu comentário, vira uma página e ele começa a dizer de modo maravilhoso: a pequena semente são os pequenos anúncios de Jesus, que se revelou a nós como a verdade. Esta verdade é grande, não há nada maior do que ela, e o conhecimento dela nos leva a um profundo amor, a uma profunda caridade, a uma caridade ardente para com Deus e para com os nossos irmãos. Com reta intenção, ouçamos a palavra de Deus todos os dias. Ouçamos hoje. Permitamos que ela entre em nosso coração, porque não há verdade maior do que esta. Não há doutrina
maior do que a de Cristo. Ela nos leva à caridade. Existe uma frase que costuma caminhar no nosso tempo. Alguns padres, outros leigos comentam, e eu também trago ela aqui. A piedade de crianças e uma doutrina de apóstolos. Nós devemos buscar a Deus assim, com uma grande piedade, colocando os ouvidos atentos à palavra e deixando que ela entre e transforme a nossa vida. Peçamos a Deus a graça de compreendermos os ensinamentos deste grande santo, Tomás de Aquino, de seguir seus exemplos. Há um exemplo que conhecemos bem e podemos repetir hoje. Um exemplo que já ia para o final de sua vida. Ele que viveu 49 anos de idade, faleceu em 1274, foi feito doutor da igreja em 1323. Certa vez estava rezando, colocando o ouvido diante da palavra de Deus e abrindo seu coração com bons propósitos, com boa intenção. E do crucifixo, Jesus falou a Tomás: escreveste bem, escreveste sobre mim. E o que queres de recompensa? Ele disse: nada, senão a ti mesmo. Tenhamos no coração esta reta intenção de procurarmos a Deus em tudo, mas sobretudo na palavra de Deus, que coloque em nosso coração um amor ardente a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.